ação sobre aborto, ela deve ficar como está ou deve ser ampliada e a questão ser tratada como saúde pública? Porque hoje se permite o aborto só em risco da gestante morrer, uma gestação que resulta de estupro e uma gestação com o feto sem cérebro. Eu acho, assim, nós não devemos incentivar a prática do aborto, né, como método contraceptivo, mas eu defendo a legalização do aborto e vejo essa questão como uma questão de saúde pública, né? Morre muita gente por falta de condições sanitárias, médicas para a realização do aborto. Ela é feita clandestinamente na prática, e isso deve ser superado, né, com a legalização do aborto, acompanhado de campanhas de esclarecimento, de uso de contraceptivos, sem qualquer incentivo a essa prática. Contra ou a favor de descriminalizar a maconha? Eu acho que a questão das drogas, né, ela tem, assim, o vício, né, o uso intensivo de drogas, tem causas profundas, né, que merecem uma abordagem multidisciplinar, interdisciplinar, para a superação, né, desse estado de um uso muito intenso, muito forte de muitas drogas por muitos segmentos da população. Mas eu acho que a maconha, comprovadamente, ela, a não ser que seja utilizada em grande volume, ela tem pouco malefício. Então, isso é cientificamente comprovado. Eu diria que o álcool é muito mais nocivo para a sociedade hoje do que a maconha. Então, eu defenderia a descriminalização do uso da maconha, sim. Vai aumentar a tarifa do transporte público? Perdão, o transporte público? Se você vai aumentar a tarifa do transporte público, o preço da passagem. Então, o nosso estudo mostra que se o setor de transporte público for estatizado, e nós propomos a criação de uma empresa pública para, aos poucos, ir encampando as empresas privadas falidas e chegar na totalidade, ficando o setor privado como complementar. Só essa passagem do privado para o público proporcionaria uma redução de tarifa na ordem de 50%, mantendo um fundo para manutenção e aí viabilizando a expansão das linhas, o investimento no transporte sobre trilhos e aquaviário, que é muito mais racional economicamente, ambientalmente também, gerando mais empregos, né? E, num segundo momento, nós poderíamos caminhar para a tarifa zero, mudando a forma de financiamento do setor transporte, que hoje é financiado também com algumas taxas, alguns impostos, além da tarifa. Então, a nossa proposta é exatamente o contrário de aumentar a tarifa, é caminhar para a tarifa zero. E o primeiro passo é a estatização do setor de transporte como um todo, criação de uma empresa pública para operar essa transição até que o caráter público seja predominante. Vai concluir a obra da estação do metrô da Gávea na cidade do Rio de Janeiro ou abandoná-la? Eu concluiria, sim, e retomaria o projeto da ligação por metrô entre Praça 15, centro do Rio, e Niterói. E essa obra não avança por conta do interesse das empresas de ônibus que preferem seguir com a exploração da ponte e das linhas de ônibus e não deixar a expansão do metrô. Faria isso, sim. É muito mais racional e viabilizaria emprego para muito mais gente que vem para o centro do Rio trabalhar e gastaria menos tempo com isso, liberaria tempo para trabalho e traria outros trabalhadores também para a possibilidade de ter melhores empregos. A favor ou contra da cobrança de mensalidade na universidade pública? Totalmente contra. Os países aí, nós falamos no primeiro bloco, né, dos países, dos estados de bem-estar social e muitos países desenvolvidos que não são socialistas, têm universidade pública, porque a universidade é a base para o desenvolvimento. Ela forma os quadros para as empresas, para o Estado também, é ela que forma os professores, principalmente na universidade
de onde sai o conhecimento científico e tecnológico para prover, para sustentar, para apoiar o desenvolvimento da sociedade. E ela deve se expandir muito. Nós atendemos no Brasil hoje, no sistema universitário, 17% dos jovens na idade de ir para a universidade. Isso é muito pouco. Vizinhos nossos aqui na América do Sul têm 35%, 36%. O Canadá já passou da metade da população jovem na universidade. Então, nós tínhamos que, no mínimo, dobrar o sistema universitário. E lembrando que desses 17%, 80% dos 17% estudam em instituições privadas. E muitos não conseguem chegar ao fim do seu curso porque não conseguem pagar, se manter pagando. Então, investir em universidade pública é fundamental para o salto de qualidade que a gente quer, para apoiar o desenvolvimento do país, para trazer mais pessoas para uma formação profissional mais forte e também oferecer a mais pessoas, o ideal seria para todos, né, caminhar para que a universidade seja também de acesso universal, para ter acesso ao conhecimento acumulado pela humanidade, a cultura, beleza, o conhecimento científico. Te interromper, mas o pinga-fogo tem que ser mais curtinho, até por causa do tempo nosso aqui. Ampliar ou dificultar a posse e o porte de armas? Dificultar ao máximo. Quanto mais arma disponível, mais a incitação à violência. Arma é para uso de polícias e forças armadas. E em casos excepcionais para cidadãos comuns. Mas eu retomaria a ideia do plebiscito das armas, né? Como proporia também um plebiscito para revogar todas a retirada de direitos trabalhistas e sociais que foi realizado nos últimos anos. Plebiscito revogatório, inclusive para a questão das armas. Contra ou a favor de privatizar a Petrobras? Totalmente contra, né? O Brasil, assim como muitos outros países em desenvolvimento, tem empresas estatais. O setor petróleo, a maioria das empresas é de caráter estatal, porque é uma riqueza estratégica, vai ser estratégica ainda por algum tempo, 20, 30 anos, depois vai acabar, né? Mas eu manteria a Petrobras 100% estatal e com controle social. Contra ou a favor do semipresidencialismo? Olha, essa é uma discussão interessante, né? O parlamentarismo ele é melhor para o desenvolvimento da democracia porque deixa claros os programas políticos que têm que ser divulgados, né? E eleva o nível de politização das eleições. Então, eu sou simpático à ideia do sistema parlamentarista, mas não de curto prazo. Nós temos que debater muito essa alternativa, para que, quando ela vier, ela venha de forma muito consciente e que possibilite, de fato, uma melhoria na participação das pessoas nas decisões políticas. Se eleito, vai morar no Palácio das Laranjeiras? Perdão, eu não ouvi. Se você for eleito, vai morar no Palácio das Laranjeiras? Vai morar lá? Entendo que não, né? Porque isso é um símbolo. O governador é uma pessoa como outra qualquer. Ele deve morar na sua residência e trabalhar na sede do governo. Aponte uma qualidade e um defeito seu, Eduardo. A qualidade é a experiência, né? Eu tenho experiência de gestão, fui pró-reitor aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tenho uma clareza da questão política, uma boa formação. Bom, o defeito talvez seja uma certa tendência assim, de tentar a perfeição. Às vezes eu exagero um pouco nisso. Em rápidas palavras, por que quer ser governador do Rio de Janeiro? Para empreender um processo de transformação profunda na sociedade e um governo estadual de esquerda, comunista, comprometido com essas mudanças, pode contribuir muito nesse sentido, inclusive influindo na política nacional, mobilizando a população do Estado para exigir as mudanças necessárias, como, por exemplo, o fim desse processo de recuperação fiscal, de pagamento de dívidas que são impagáveis e profundamente injustas para os Estados.